E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais um Top 10 de Jujutsu Kaisen e um Top 10 atualizado com todos os participantes desse arco maravilhoso que é o jogo da Bate. Então, sem mais delongas, vamos a ele logo depois da vinheta. Em décimo lugar nós temos a Maki. A Maki demonstrou ser um xamã já extremamente poderoso, até mesmo porque ela conseguiu eliminar todo o clã Zenin. Então não é pouca coisa esse personagem não. Porém, a gente viu que ela ainda não conseguiu alcançar o seu nível de poder máximo. Até mesmo porque ela se questionou o que falta para ela ainda alcançar o Toji. Além disso, ainda temos algumas restrições dela não ter uma técnica inata e isso acaba restringindo os movimentos dela. Por conta disso, ela está no nosso 10º lugar e também porque todos os que estão à frente são seres incríveis. Sendo assim, eu acho muito bom a Maki ter alcançado esse nível e acho que ela vai subir ainda mais esse top 10 mais pra frente. Em nono lugar, nós temos o Kurourushi. Essa maldição foi derrotada 2 vezes pelo Yu Tokotsu, mas no momento em que enfrentou o nosso classe especial, ela deu um bom trabalho. A técnica inata dessa maldição é bem problemática. E eu acredito que ela seja muito mais fraca do que a Maki no combate corpo a corpo. Porém, ela tem técnicas muito complicadas e até mesmo uma arma muito chata de se lidar. Tanto que um outro personagem muito poderoso que vai aparecer mais pra frente teve muita dificuldade de lidar com essa maldição. Aquelas baratas são realmente muito problemáticas e se você não tiver um ataque em área que possa destruir todas as baratas do Kurourushi, vai ficar uma coisa muito complicada. Por isso, ela está no nosso 9º lugar e no momento ainda um pouco acima da Maki. Em 8º lugar nós temos o Naoya. O Naoya, que surpreendeu um total de 0 pessoas, acabou surgindo como uma maldição vingativa e, como consequência, ele está muito mais forte do que antes. Além de utilizar sua técnica inata melhor do que antes, ele está mais resistente e também mais rápido. Tudo isso faz dele um oponente muito difícil de se lidar, além também de que ele voa. Então ele pode ficar aumentando sua velocidade sem muito problema de ser interrompido. Sendo assim, essa maldição é muito problemática e eu acho que ele conseguiria lidar com o Kurourushi com essa alta velocidade. É só ele ficar girando que não importa muito as baratinhas que venham para cima dele porque ele fica muito mais resistente e poderia acabar atravessando todas essas baratas do Kurourushi como se fosse um Kamehameha. Além também de ele já ter derrotado a Maki em um outro momento, sendo assim, eu o considero mais forte que esses dois. Em 7º lugar, nós temos Fumihiko Takaba. E bom, aqui a gente tem um personagem muito intrigante, porque ele não é muito experiente, ele também não tem um poder tão destrutivo, mas a sua técnica inata quase que não tem limite. Isso porque tudo que ele considera engraçado acaba se realizando. O único problema aqui é que ele não tem consciência disso. E isso daqui é muito importante, porque a gente viu uma luta dele contra o Yori e a gente também viu que aquele personagem acabou saindo praticamente sem nenhum arranhão. O que significa que provavelmente é muito difícil de você derrotar o Takaba, você precisaria de um golpe que praticamente o aniquilasse de uma só vez e ao mesmo tempo é muito difícil do Takaba acabar derrotando de definitivo um oponente. Isso porque ele tem que achar engraçado para aquele golpe seu também dar efeito. Sendo assim, o Takaba também com uma personalidade até que boazinha, ele dificilmente vai conseguir imaginar ali uma derrota cachapante para o seu oponente. Então fica aí essa ambiguidade. Dificilmente ele conseguiria derrotar muitos oponentes, mas dificilmente alguém conseguiria derrotar o Takaba. Essa técnica inata é muito roubada e se ela for controlada de melhor forma, aí o Takaba consegue alcançar níveis extraordinários e tem potencial até mesmo para chegar no nível do Satoru Gojo. É uma técnica muito absurda e merece estar nesse lugar no nosso ranking. Em 6º lugar nós temos Hiromi Higuruma.
Aqui nós temos um Xamã que conseguiu 100 pontos no jogo do abate, pouca coisa ele não é, ele derrotou muita gente e tem uma expansão de domínio muito interessante que, juntamente à sua grande habilidade de ser um advogado, faz dele um personagem muito difícil de se lidar. Para você acabar combatendo essa expansão de domínio, você precisa ter, geralmente, uma outra expansão de domínio. É muito difícil você conseguir lidar com o Higuruma se você não tiver ou um domínio simples ou uma outra expansão de domínio, porque é muito complicado você lidar com essa expansão. E ao mesmo tempo, ele também é um excelente lutador. Ele chegou ao nível de Xamã de classe 1. Então, mesmo que você ali acabe conseguindo utilizar sua energia amaldiçoada, provavelmente você ainda vai levar um couro do Higuruma. Então, por causa da sua grande expansão de domínio, que pode acabar com a habilidade inata do seu oponente, o nosso Higuruma está nessa 6ª posição. Em 5º lugar, nós temos Takako Uro. E bom, aqui a gente tem uma personagem que possui também uma expansão de domínio. A gente não viu essa expansão, mas eu acredito que seja uma expansão nos moldes mais modernos, sem muitas regras e mais poderosa. E além disso, ela também possui uma técnica inata muito boa. Ela praticamente consegue desviar de qualquer golpe lançado sobre ela. Você pode até questionar a posição dela se comparada ao Baratão, porque o Baratão era uma ameaça a ela. Mas isso é afinidade de técnicas. A técnica do Baratão era muito boa contra a Uro, e isso complicava um pouco as coisas, mas em nível de poder, em nível de combate, a Uro, na minha opinião, é ainda superior, até mesmo porque ela tem um domínio completo, e o Baratão não demonstrou ter um domínio, então eu acredito que ela é sim muito poderosa e também muito boa na técnica inata. Então ela merece estar um nível acima até mesmo do Higuruma, porque eu acredito que a técnica inata dela é mais interessante do que a do próprio Higuruma, e também o domínio dela talvez seja até mesmo mais poderoso do que o do Higuruma. Então eu considerei ela aqui um nível acima do advogado. Em 4º lugar, nós temos Ryu Ishigori, outro personagem da colônia de Sendai. Essa colônia tem muitos seres poderosos e ele foi o finalista juntamente com o Yuta daquela batalha. Então, com certeza, ele teria que estar um nível acima da Uro também. E, na minha opinião, a maior diferença entre os dois, aliás, as duas maiores diferenças, é o combate corpo a corpo. Na minha opinião, o Ryu tem um combate melhor do que o da Uro, e também a estratégia no meio da luta. A Uro demonstrou ser muito emotiva e isso acabou atrapalhando um pouco ela na sua batalha. Já o Ryu não, ele conseguiu fazer uma estratégia muito bem elaborada que conseguiu acabar derrotando a Uro. Então, na minha opinião, ele é um melhor estrategista e também um melhor lutador. E a técnica dele também é bem interessante. Ele consegue emanar uma quantidade realmente muito absurda de energia amaldiçoada. Além, é claro, de também possuir um domínio que, infelizmente, a gente ainda não viu. Em 3º lugar, nós temos o Hakari. E aqui a gente tem uma condição bem complicada, porque o Hakari, ele é um personagem muito complicado. Isso porque ele é muito poderoso se ele já estiver com os efeitos da sua expansão. Mas, se ele for pego antes de utilizar a sua expansão, aí ele estaria mais abaixo desse ranking. A gente viu a sua luta contra o Hajime, ele já naquele estado com energia amaldiçoada infinita. E isso deu tempo ao Hakari conseguir utilizar outras expansões e também conseguir manter o seu poder. Mas se ele tivesse sido pego logo no começo, antes de utilizar sua expansão, a história seria outra. Ele provavelmente teria sido derrotado rapidamente. A mesma coisa aqui contra, por exemplo, o Ryu. Se ele for pego antes de utilizar sua expansão de domínio, a condição do Hakari está muito complicada. Mas se ele conseguir chegar ao Ryu com a sua expansão já ativada, com a energia amaldiçoada infinita, aí ele se torna um oponente realmente muito complicado. E ele tem muita sorte, diga-se de passagem. Ele conseguiu utilizar várias vezes a sua expansão, ela consegue entrar numa espécie de looping, onde ele consegue utilizar várias vezes a sua expansão, ele consegue ficar por muito tempo com a sua energia amaldiçoada infinita, e eu acredito que nesse estado ele conseguiria derrotar todo mundo que está abaixo nessa lista. Ele conseguiria fazer uma espécie de looping, ele conseguiria manter a sua energia amaldiçoada infinita tempo o suficiente para derrotar todo mundo, ao menos é isso que eu acredito. Em 2º lugar, nós temos o
Yuta Okkotsu. E bom, aqui a gente tem o maior gênio depois do Satoru Gojo da era moderna. O cara é realmente brilhante em combate, ele utilizou ali várias estratégias na sua luta e estratégias muito brilhantes que derrotaram o Ryu e a Uro. Ele que percebeu o momento de distração da Uro e conseguiu dar o chute, e foi ele que conseguiu derrotar de fato o Ryu no final daquele embate, além também de ter uma maldição extremamente poderosa, a Rika, e também uma expansão de domínio, essa expansão que talvez seja a mais forte que já apareceu aqui, porque ele tem a ajuda da Rika. E os próprios oponentes, o Ryu e a Uro, perceberam que se deixassem a Rika ali utilizar a expansão junto com o Yuta, talvez a situação deles ficasse complicada. Além também do Yuta acabar lutando no 2 contra 1 e saiu vencedor. O Yuta com certeza é um oponente extremamente poderoso. Infelizmente ele só tem 5 minutos para utilizar o auge do seu poder, mas isso foi o suficiente para ele conseguir derrotar todo mundo. Então o Yuta é realmente incrível e ele merece estar no posto em que está. O bicho é apelão demais. E em primeiro lugar nós temos o Hajime Kashimo. Sim, eu estou colocando aqui um personagem que acabou perdendo para o Hakari, mas ele demonstrou um nível de poder absurdo. Um dos melhores combates corpo a corpo que eu já vi, uma das técnicas mais roubadas que eu já vi, que acabam fazendo ali cargas elétricas que perseguem o seu oponente e praticamente matam em um único golpe. O bicho é apelão demais e isso nem mesmo é a técnica inata dele. Isso eu estou levando em consideração aqui. Quando ele lutou com o Hakari, além de ter muito azar, porque o Hakari conseguiu muitos jackpots, ele também não utilizou sua técnica inata. Ele, apesar de só poder utilizar uma técnica uma vez, e ele está guardando para o Sukuna, ele ainda tem uma técnica que provavelmente é extremamente apelona. E por isso, eu acredito que ele seja, de longe, o mais poderoso desse jogo do abate. Mais poderoso até mesmo que o Yuta, que assim como o Hajime tem uma técnica que tem um limite de tempo, provavelmente. A técnica do Hajime provavelmente tem um limite de tempo e a do Yuta tem aí 5 minutos para utilizar a Rika. Então se os dois se enfrentassem com seus poderes máximos, eu acredito que o Hajime sairia vencedor, ainda mais com essa técnica inata que ele nunca utilizou. Então o Hajime é extremamente apelão e é o mais poderoso, na minha opinião, do jogo do abate. E bom, galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado desse tipo de vídeo e claro, se gostou, comenta aqui embaixo, deixa aqui o seu gostinha e também se inscreva no canal, beleza? Mas eu vou ficando por aqui e nós nos vemos no próximo conteúdo. Até mais!